1991, eu chegando de uma pós-graduação em direção teatral no Drama Studio London, eu fui convidado pelos professores Hugo Rodas, Ana Vicentini, Lúcia Sander e Silvia Davini para participar da fundação do Tucán, Teatro Universitário Candango, dirigindo e encenando a primeira montagem. Eu ainda não era professor e a gente começou esse trabalho da dramaturgia do primeiro espetáculo do Tucán, que se chamou Mediações, em 1992. Em 1992 eu já era professor substituto. Eu entrei em outubro de 1991 após uma greve, mas foi o início primeiro como diretor encenador e logo depois com a seleção simplificada para substituto. Eu fiquei 2 anos como substituto. Em 1993 eu passei a fazer parte do quadro de professores da UNB, ou seja, em outubro do ano que vem eu faço 30 anos de universidade, e se juntar com o meu tempo de aluno, né? Eu fui aluno de artes plásticas. Ainda não havia o Instituto de Artes, era o departamento de desenho, e eu estudei de 78 a 83. Eu entrei querendo fazer arquitetura, fiz um novo vestibular para artes plásticas na época, né, e me graduei em 83. E foi um período muito rico da minha vida. Era um período que a universidade, com a decadência da ditadura militar, a universidade começava, quando podia, ela começava a tentar resgatar o plano original, a utopia original, o projeto revolucionário da universidade em 1962. E como aluno foi um tempo extremamente rico, assim, de muito aprendizado. As minhas primeiras experiências mais sistematizadas em teatro, depois experiências de teatro amador na adolescência, eu tive experiências muito fortes na universidade num tempo em que se tentava incentivar mais a interdisciplinaridade. Um aluno de artes plásticas, por exemplo, deveria fazer oficinas básicas de música, de artes plásticas, de desenho, de teatro e dança. E nessa interdisciplinaridade artística que era muito incentivada, o meu interesse em artes plásticas foi sendo transferido para o teatro, né? E aí em 93 eu fui coordenador voluntário da implantação da licenciatura noturna em Educação Artística, Artes Cênicas, né? E de 94 a 96 eu fui chefe do departamento, junto com Jesus Vivas, que era também o coordenador. Aí em 96 eu fui para a Inglaterra para fazer o doutorado, voltei no começo de 2001 e hoje eu estou chefe novamente. E são muitas memórias, muito difícil tentar sintetizar. Eu tenho mais tempo na universidade de vida do que fora dela. De repente, responder essa pergunta em 5 minutos significaria mais ou menos 7 anos em cada minuto. Eu acho interessante recordar que o jornalista e escritor gaúcho Lourenço Casarré, em 2001 ele escreveu na revista da UNB que a história do teatro em Brasília se confundia com a história do departamento de artes cênicas da UNB. Essa ligação direta, firme, forte, né, de vários artistas da cidade que passaram a ser professores no departamento, só veio aumentando desde então, né? Essa declaração do Lourenço Casarré, em 2001, há 19 anos atrás, é muito emocionante ver que essa colocação dele sobre essas histórias que se confundem, né, do departamento e do teatro da UNB, só foi fortalecido, especialmente pelo trabalho dos nossos alunos e alunas egressas, né, que continuam
ampliando essa reverberação do departamento no Distrito Federal, não só no Distrito Federal, mesmo fora de Brasília, fora do Brasil também. É interessante ver que, por exemplo, o espaço pé direito na Vila Telebrasília, ou espaços em Samambaia, em Braslândia, em vários outros lugares que têm centros culturais ou teatros que são mantidos por ex-alunos, né? Quando você pega, por exemplo, o principal prêmio profissional de teatro que a gente tem aqui em Brasília, o prêmio Sesc Candango, desde a primeira edição você tinha a presença de ex-alunos ou de alunos ou de professores e professoras do departamento, e essa relação só foi aumentando durante os anos, né? Você não encontra nenhuma edição desse prêmio Sesc Candango em que a maioria dos agraciados com prêmio ou com as homenagens também por participação no teatro brasileiro é uma maioria absoluta de ex-alunos e de trabalhos de professores, assim como, por exemplo, o nosso maior festival internacional de teatro aqui, o Cena Contemporânea, né? Desde a sua primeira edição, e cada vez foi aumentando mais essa ligação entre as atividades formativas do festival e os professores e alunos do departamento. E toda a edição do festival, desde a primeira edição, acho que há 10, 15 anos atrás, você sempre vai ter trabalhos de professores, ou trabalhos, mesmo às vezes até trabalhos resultados de disciplinas do departamento vão estar no Cena Contemporânea. Eu acho interessante lembrar que nós temos ex-alunos e ex-alunas em instituições federais de ensino em todas as regiões do Brasil. E também a gente tem vários ex-alunos e várias ex-alunas, ou também ex-professores e professoras, com trabalhos em diferentes aspectos e funções do teatro, em diferentes continentes. Então essa reverberação do departamento continua também nos vários projetos de pessoas graduadas em licenciatura também, projetos diversos, com quilombolas, com áreas rurais, com festivais, vários festivais. Atualmente o CEL, né, Cena Universitária de Brasília, é um festival organizado por ex-alunos nossos também, e outros festivais que estão sendo implantados também. Essa reverberação do Departamento de Artes Cênicas é muito forte nas artes cênicas e performativas do Distrito Federal e fora dele, mas também as experiências pedagógicas de inclusão, de respeito à diversidade, de aplicabilidade das artes cênicas na construção de um país melhor, que é um objetivo muito explícito no projeto orientador da UNB de 1962 e que a gente continua tentando resgatar. E eu poderia dar vários outros exemplos também dessas reverberações que continuam e que a nossa vontade é que continuem cada vez mais fortes. Benza deuses e deusas são muitas memórias muito interessantes, desde o tempo de graduação, né, como aluno, desde dos primeiros anos como professor substituto. Por exemplo, eu falei em outra pergunta, eu falei do começo do Teatro Universitário Candango, né? Bastante responsável pelas reverberações do Departamento de Artes Cênicas no Distrito Federal e fora dele, em vários festivais que diferentes espetáculos do Tucán, apresentados em festivais de todas as regiões do Brasil e às vezes fora do Brasil também. Eu lembro que Mediações, por exemplo, o primeiro trabalho do Tucán, o Tucán foi até 2008, por aí, era um trabalho de uma companhia universitária, né, que mesclava professores de diferentes departamentos, não só de artes cênicas, alunos, funcionários. O primeiro trabalho nosso, Mediações, foi interessante porque era um trabalho atemporal que misturava dramaturgias desde Eurípides até Rainer Miller. E a gente, de repente, quando foi escolher o local para a estreia, a gente pegou a Casa do Teatro Amador,
que hoje em dia é o Teatro Nacional Plínio Marcos, né, da Funarte, Brasília, mas na época, em 92, ele tinha sido inaugurado, acho que há 2 ou 3 anos, e já estava abandonado. E foi muito interessante, porque é uma estrutura, ele tem um formato, é um prédio do Niemeyer, muito interessante também, mas tem um formato de anfiteatro grego. Então, na nossa proposta temporal de mediações, foi muito interessante apresentar lá, naquilo que poderia chegar mais próximo de um teatro grego, embora coberto, mas foi muito interessante porque depois dessa montagem a Casa do Teatro Amador foi reativada, foi reformada e hoje, antes do início do desgoverno, era um espaço cultural bastante ativo em Brasília, né? E foi interessante como Mediações reativou esse espaço e foram 4 dias, teatro lotado, foi para a autoestima do departamento foi muito importante, foi muito interessante. Em termos de espaços teatrais também, em 1982, ainda como aluno de artes plásticas, eu fiz a minha primeira experiência de roteirista e diretor foi com a grande tragédia do teatro universitário, que a gente apresentou numa greve de 1982, a gente apresentou um duplo da Assembleia antes da própria Assembleia. E foi uma montagem muito bem recebida, ajudou muito a movimentação estudantil da época e a força da Assembleia para a greve, uma greve de estudantes encampada pelos professores também. E aí isso me motivou a 1983, na época da graduação, uma colega falou, vamos fazer um outro deboche para a formatura. Mas aí era uma questão muito séria, eu queria, depois de 5 anos na universidade, eu não queria sair sem falar o que eu tinha passado, e aí a minha primeira peça, Bye Bye UNB, ou Você Tem uma Caneta Azul para a Prova, inaugurou a Sala Saltimbancos. A gente, junto com a Helena Barcelos, a gente fundou, e com 5 refletores, a gente fez a primeira temporada nessa sala, que era uma sala destinada às aulas de teatro, né, do então departamento de desenho. E foi uma temporada de 1 semana, casa lotada, 50 lugares e tal, mas a Sala Saltimbancos até hoje tem esse nome, né? Era uma homenagem não só aos menestréis, aos mambembes da Idade Média, mas também ao maior sucesso de teatro até então em Brasília, que foi a montagem instigante, muito contundente de Saltimbancos do Hugo Rodas, que ele remontou ano passado com a atual companhia dele. E aí, tantas lembranças de tantas montagens e tantas aulas e tantas defesas e teses, é difícil selecionar. E ainda bem que dá para olhar para trás e muitas memórias boas, né? Eu, por exemplo, desde 2004, quase todo ano eu vou em Blumenau, né? Onde tem lá o Festival Internacional de Teatro Universitário, é o maior festival do molde na América Latina. E todo ano a presença da UNB é muito forte. E eu lembro, por exemplo, 6 personagens à procura de um autor, uma montagem do Rodas, que dos 10 prêmios a gente ganhou 7. Eu lembro Trajetória X, que eu levei em 2011, no mesmo ano que também tinha A Porca Faz 100 Anos, e a gente ganhou melhor ator e melhor atriz, a Camila Guerra e o Pedro Silveira. Muita coisa, muita coisa. Muitas boas memórias.
A gente está vivendo agora um momento de... Estávamos vivendo um pandemônio e agora vivemos um pandemônio, uma pandemia que de repente altera muito. É um cenário bastante desafiador, mas eu considero que a universidade, especialmente o Instituto de Artes, né, continua a tentar mostrar que Brasília, que foi uma cidade criada para irradiar arte e cultura para o resto do Brasil, eu espero que ela continue batalhando por manter esse objetivo principal, né? Lembrar que essa cidade não é só política ou só a corrupção na política, né? Nós temos aqui atividades culturais e artísticas que envolvem uma cadeia enorme de milhares de pessoas, né? E a arte eu considero a minha sanidade, eu acho que a aplicabilidade do teatro ou das outras linguagens artísticas ainda está engatinhando. Cada vez eu fico mais impressionado como as aulas de teatro são responsáveis pelo pandemônio que o país vive, sobre a falta de interpretação de textos, a falta especialmente de empatia, de você se colocar no lugar do outro, que tem tanto a ver com a linguagem teatral ou com a profissão de atores, de atrizes, né? Eu acho que a minha prospecção para o futuro é a minha confiança e a minha esperança que o Departamento de Artes Cênicas continue a manter ou tentar manter os objetivos tão bem expressos no plano orientador da UNB de 1962, que depois foi influência marcante para as últimas grandes transformações que a gente teve na Academia Nacional, por exemplo, na UFBA. A reformulação geral dos cursos da UFBA foi totalmente baseado no plano orientador da UNB, né? Brasil, Brasília, UNB era uma tríade inseparável, né? Desde as primeiras páginas do plano orientador você vê isso, né? O próprio projeto do Lúcio Costa é a primeira seção com desenhos lindos, né? É a primeira seção do plano orientador, que é um plano orientador bastante diferente dos que existiam na época, tanto em termos de conteúdo pedagógico, quanto na própria apresentação do plano orientador, né? Eu acho que lembrar que essa cidade pode cumprir, essa cidade que é, como diz meu irmão, também professor da UNB, professor da Faculdade de Arquitetura, o Cláudio Queiroz, mestre danadinho do Grupo Senzala de capoeira, o Dr. Queiroz, ele enfatiza sempre que pode que Brasília foi a única cidade criada e tombada pelo Patrimônio Mundial da Humanidade no mesmo século. Nenhuma outra cidade no planeta tem esse mesmo status. E eu acho que o Departamento de Artes Cênicas vai continuar aplicando o teatro na transformação da sociedade, na construção de melhores dias, no respeito à diversidade, à inclusão, pela arte e pela educação. A utopia continua e espero que continue por muito tempo, com grandes ganhos e com um país melhor, com vidas melhores. O afeto afeta e a universidade tem uma rede de afetos que continua a se multiplicar. Eu espero que consigamos voltar a um plano progressista, inclusivo, que com arte e educação a gente consiga dias melhores para todos, né? A utopia continua, a UNB continua, o Departamento de Artes Cênicas continua.